A festividade do Corpus Christi é uma das celebrações mais fascinantes e ricas da tradição cristã. Sua complexidade e importância cultural fazem dela um evento que não apenas desperta curiosidade, mas também provoca uma reflexão profunda sobre a fé cristã. Apesar de ser uma comemoração significativa, o Corpus Christi não é reconhecido por todas as denominações cristãs, o que pode levar a uma falta de compreensão sobre seu significado verdadeiro. Ao longo dos séculos, a origem e a essência dessa festividade permanecem obscurecidas para muitos, e a história que a envolve é frequentemente mal interpretada. Portanto, é essencial que juntos exploremos o que realmente ocorreu, para que possamos apreciar a profundidade desta celebração tão significativa. A história que leva à criação do Corpus Christi começa no ano 1263, em um cenário europeu repleto de fervor religioso. Durante esse período, a Europa era um mosaico de crenças e práticas religiosas diversas, com fervorosos devotos que buscavam uma conexão mais profunda com Deus. Nesse contexto, um sacerdote chamado Pedro, que vinha da cidade de Praga, estava passando por uma crise de fé profunda. Ele se via atormentado por dúvidas sobre a presença real de Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia, um aspecto central na vida cristã. Pedro estava profundamente inquieto e angustiado. As dúvidas sobre a Eucaristia não apenas perturbavam sua mente, mas também seu espírito. Para encontrar respostas e rejuvenescer sua fé, decidiu fazer uma peregrinação até Roma, a cidade eterna. Naquele tempo, era comum que os fiéis realizassem longas caminhadas até os túmulos dos apóstolos, especialmente São Pedro e São Paulo, em busca de renovação espiritual e bênçãos divinas. Assim, ele partiu de Praga, atravessando diversas regiões, enfrentando os desafios físicos e espirituais de sua jornada. Durante sua viagem, o sacerdote fez uma parada significativa na cidade de Bolsena, um local conhecido por sua forte devoção a Santa Cristina, uma virgem e mártir do século III. Bolsena, com seu grande e encantador lago, era um ponto de intensa espiritualidade e rica história religiosa. A figura de Santa Cristina era especialmente reverenciada. Ela era frequentemente chamada de Santa dos Infortúnios, devido às numerosas tentativas de martírio que sofreu em nome de sua fé. A história de Santa Cristina é fascinante e repleta de heroísmo. Nascida em uma família pagã, ela se converteu ao cristianismo ainda na juventude, desafiando a norma e enfrentando a fúria de seu pai, um homem de destaque na cidade. O pai de Cristina, determinado a fazê-la renunciar à sua fé, submeteu-a a uma série de torturas horríveis. No entanto, segundo a tradição, todas as tentativas de assassinato falharam, devido a intervenções milagrosas que protegiam a jovem cristã. Finalmente, em um ato extremo de desespero, o pai de Cristina decidiu amarrar uma pesada pedra ao seu corpo e jogá-la no lago de Bolsena, acreditando que assim conseguiria matá-la de uma vez por todas. Contudo, um milagre aconteceu. Ao invés de afundar, a pedra flutuou na superfície da água, sustentando Santa Cristina e impedindo que ela se afogasse. Este evento extraordinário não apenas preservou sua vida, mas também evidenciou a proteção divina que a envolvia. A cena era verdadeiramente impressionante. Enquanto a pedra flutuava, as pegadas de Santa Cristina ficaram marcadas nela, criando uma evidência tangível do milagre que havia ocorrido. Essas marcas tornaram-se uma relíquia sagrada, venerada por muitos fiéis ao longo dos séculos. As pegadas foram preservadas como um símbolo da presença de Santa Cristina e da intervenção divina que a salvou da morte. Com o passar do tempo, as pegadas na pedra se tornaram objetos de adoração, tanto para os cristãos locais quanto para peregrinos que visitavam Bolsena em busca de cura, proteção e orientação espiritual. Este evento milagroso teve um impacto profundo e duradouro na comunidade. O pai de Cristina, ao testemunhar esse prodígio, sucumbiu a um colapso emocional
e acabou morrendo. Santa Cristina, apesar de ter sobrevivido, continuou a enfrentar várias tentativas de martírio, mas sempre saiu vitoriosa graças a intervenções divinas. A devoção a Santa Cristina cresceu intensamente em Bolsena, atraindo numerosos peregrinos que buscavam bênçãos e favores. Nesse contexto de fervor religioso, o sacerdote Pedro decidiu celebrar uma missa, pedindo a intercessão de Santa Cristina para que sua fé na presença real de Cristo na Eucaristia fosse fortalecida. Durante a missa, enquanto Pedro levantava a hóstia consagrada no momento da consagração, um fenômeno extraordinário ocorreu. A hóstia começou a sangrar, e o sangue escorreu de suas mãos, manchando tanto o corporal, o pano quadrado que estava sobre o altar, quanto suas próprias mãos. Esse milagre inesperado surpreendeu não apenas Pedro, mas também os fiéis presentes, que observaram a cena com espanto e reverência. A igreja, que havia sido apenas um espaço físico, transformou-se em um verdadeiro santuário de fé e devoção. Tomado por uma mistura de emoções, assombro, alívio espiritual e alegria, o sacerdote não conseguiu continuar a celebração. Com lágrimas nos olhos, ele cuidadosamente depositou a hóstia ensanguentada sobre o corporal. Ao se mover em direção à sacristia, gotas de sangue caíram pelo chão e nas escadas do altar, deixando marcas indeléveis que viriam a ser preservadas como relíquias sagradas. A notícia desse milagre rapidamente se espalhou pela igreja e, em pouco tempo, alcançou outros lugares. A curiosidade e a fé se entrelaçaram, e muitos começaram a peregrinar até Bolsena para testemunhar o que havia acontecido. Outros sacerdotes se aproximaram para verificar o que havia ocorrido, e a cena se transformou em um marco histórico e espiritual para a comunidade. A partir desse evento extraordinário, a festa do Corpus Christi começou a ser celebrada em diversas partes do mundo cristão. O Corpus Christi, que significa Corpo de Cristo em latim, é uma celebração que honra a presença real de Jesus na Eucaristia. Essa doutrina é central para a fé católica, afirmando que, durante a missa, o pão e o vinho se tornam verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Essa crença é fundamentada em passagens bíblicas, especialmente nas narrativas da Última Ceia, onde Jesus institui a Eucaristia, pedindo que seus seguidores o façam em memória dele. A importância do Corpus Christi vai muito além do milagre ocorrido em Bolsena. Esta festividade é uma celebração da presença real de Cristo na Eucaristia, uma doutrina fundamental da fé católica que se tornou central para a espiritualidade cristã. O ato de adorar a Eucaristia e reconhecer a transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo é um aspecto vital da vida cristã. O Corpus Christi, portanto, serve como um lembrete poderoso da fé dos cristãos e de sua conexão com o sagrado. Com o passar do tempo, a festividade do Corpus Christi foi se estabelecendo em várias culturas e países. Em muitos lugares, é marcada por procissões, missas e atos de devoção. Os fiéis, em sua maioria, decoram as ruas com flores e tapetes coloridos, criando um ambiente festivo e solene ao mesmo tempo. Essas tradições são uma forma de expressar a alegria e a gratidão pela presença de Cristo em suas vidas. As procissões do Corpus Christi são, em muitos lugares, eventos grandiosos que reúnem milhares de fiéis. Elas oferecem uma oportunidade para as comunidades se unirem em celebração, reforçando laços de fé e amizade. Durante essas celebrações, a Eucaristia é levada em um ostensório, um recipiente sagrado que exalta a presença de Cristo, enquanto os fiéis cantam hinos e orações em adoração. O ato de levar a Eucaristia em procissão é uma forma de testemunho público da fé, um momento de partilha e comunhão que fortalece a comunidade cristã. Além disso, a festividade é também um momento de reflexão sobre a importância da Eucaristia na vida cristã. Os fiéis são convidados a reavaliar suas próprias vidas e sua relação com Deus,
buscando uma conexão mais profunda com a espiritualidade. O Corpus Christi não é apenas uma celebração externa, mas também uma oportunidade para o fortalecimento da fé individual e comunitária. Durante esses dias, muitos se dedicam a retiros espirituais, missas especiais e momentos de oração, buscando renovar seu compromisso com a fé. Neste contexto, o Corpus Christi se torna um evento de grande relevância, não apenas para a Igreja, mas para a sociedade como um todo. Ele nos convida a refletir sobre o valor da fé, do amor ao próximo e da solidariedade. Em tempos de crise, de incertezas e desafios, a celebração pode servir como um farol de esperança e união entre as pessoas. Ao lembrar da presença de Cristo em nossas vidas, somos impulsionados a agir com compaixão, a cuidar uns dos outros e a buscar a justiça. A história de Santa Cristina e o milagre do Corpus Christi nos lembram que a fé é um caminho repleto de desafios, mas também de recompensas divinas. A trajetória de vida da santa, marcada por perseguições e milagres, é um exemplo poderoso de como a fé pode nos sustentar em momentos de adversidade. Assim como Santa Cristina, que enfrentou dificuldades e manteve sua devoção, somos todos convidados a perseverar em nossa própria jornada de fé. O Corpus Christi, então, não é apenas uma festividade, é uma celebração da vida e da presença de Cristo em nosso meio. Ao honrarmos essa data, reconhecemos que a Eucaristia é um dom sagrado, um presente de amor que nos conecta ao divino. Portanto, que possamos viver essa festa com corações abertos e dispostos a receber a graça de Deus, sempre buscando uma relação mais profunda com Ele. A vida é repleta de altos e baixos, e a jornada espiritual é muitas vezes desafiadora. Assim, a festividade do Corpus Christi nos convida a refletir sobre nossas próprias experiências, sobre nossas dúvidas e inseguranças, e nos oferece a oportunidade de renovação e reavaliação. Como o sacerdote Pedro, que buscou respostas e encontrou um milagre, todos nós temos o potencial de descobrir algo extraordinário em nossas próprias vidas. Assim, ao celebrarmos o Corpus Christi, que possamos nos lembrar da importância da fé, da esperança e do amor em nossas vidas. Que essa festividade nos inspire a viver com gratidão, a reconhecer a presença de Cristo em nossas ações diárias e a cultivar um coração generoso e acolhedor. O verdadeiro significado do Corpus Christi é um convite para a união, a paz e a busca constante por uma vida mais plena e espiritual. Em suma, a festividade do Corpus Christi, embasada na rica história de Santa Cristina e do milagre ocorrido em Bolsena, serve como um lembrete poderoso da presença real de Cristo em nossas vidas e da importância de nutrir nossa fé. Que possamos, portanto, celebrar essa data com alegria, reflexão e um coração aberto à ação divina. A celebração do Corpus Christi é um dos eventos mais significativos dentro da tradição cristã, marcando uma profunda manifestação da fé na presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. A origem desta festividade é envolta em histórias fascinantes que remontam ao século III, quando o milagre de Bolsena se tornou um marco na história da Igreja. A notícia do milagre rapidamente se espalhou pela Igreja, e outros sacerdotes se aproximaram para verificar o que havia acontecido. Diante da grandiosidade do evento, Pedro decidiu levar o corporal ensanguentado e relatar o milagre diretamente ao Papa Urbano IV, que estava em Orvieto, uma cidade próxima. Ao chegar em Orvieto, Pedro compartilhou com o Papa todos os detalhes do ocorrido. O Papa, profundamente tocado pelo relato, reconheceu o milagre como um sinal divino da presença real de Cristo na Eucaristia. Ele lembrou das visões que Santa Juliana de Liege havia recebido, nas quais ela identificava a necessidade de uma celebração específica para a Eucaristia. Para entender melhor essa fascinante história, é importante conhecer o papel fundamental que Santa Juliana desempenhou na origem da festa de Corpus Christi. No início do século XI, Juliana, uma jovem freira,
começou a ter visões místicas que revelavam a necessidade de uma celebração especial dedicada à Eucaristia. Em uma de suas visões, ela viu um disco branco brilhante com uma mancha escura de um lado. Essa imagem a intrigou, levando-a a passar anos em oração para compreender seu significado. Após um período de discernimento, Juliana chegou à conclusão de que o disco representava a Igreja e sua devoção à Eucaristia, enquanto a mancha escura simbolizava a falta de uma festa que celebrasse devidamente o Santíssimo Sacramento. Embora já existisse a celebração da Quinta-feira Santa, que lembrava a Eucaristia, essa festa também estava associada à tristeza da paixão de Cristo. Juliana percebeu que Jesus desejava uma celebração alegre e solene, dedicada exclusivamente à glória da Eucaristia. Relutante em divulgar suas visões, Juliana hesitou por 20 anos até encontrar coragem para compartilhar sua experiência com um sacerdote chamado Jacques Pantaleon, que acreditou firmemente em suas visões e a incentivou a divulgar sua mensagem. No entanto, o tempo passou. E Juliana faleceu, e suas visões caíram no esquecimento. Anos depois, o sacerdote Jacques Pantaleon, a única pessoa que conhecia as visões de Juliana, se tornaria o famoso Papa Urbano IV. Ao ouvir o relato de Pedro sobre o milagre, o Papa ficou profundamente comovido e reconheceu imediatamente a importância do evento. Com uma intuição espiritual aguçada e recordando as visões de Santa Juliana, que preconizavam a necessidade de uma festa dedicada à Eucaristia, o Papa compreendeu que esse milagre era um sinal divino. Decidido a agir, o Papa Urbano IV convocou um grupo de teólogos e especialistas de confiança, incluindo os renomados São Tomás de Aquino e São Boaventura. Esses homens, conhecidos por sua sabedoria e santidade, foram enviados a Bolsena para investigar o ocorrido e examinar as relíquias. Eles realizaram uma análise detalhada do corporal manchado de sangue, das pedras ensanguentadas, e colheram depoimentos dos fiéis que testemunharam o milagre. Com a autenticidade do milagre confirmada, a comitiva de teólogos começou a organizar seu retorno a Orvieto, levando consigo as preciosas relíquias, incluindo o corporal. À medida que a notícia do milagre se espalhava, muitos fiéis emocionados e reverentes começaram a seguir a comitiva, formando uma multidão que crescia conforme avançavam, com pessoas de várias vilas e cidades vizinhas se juntando à procissão. Quando a comitiva se aproximou de Orvieto, o Papa Urbano IV, informado do sucesso da verificação e da aproximação das relíquias milagrosas, decidiu sair ao encontro da procissão. Acompanhado por clérigos e dignitários da igreja, o Papa desceu de seu veículo cerimonial. Ao chegar perto da ponte, onde a procissão se aproximava, houve um momento de grande solenidade e emoção. O Papa Urbano IV, vestindo seus paramentos pontifícios, ajoelhou-se em adoração à Eucaristia, representada pelas relíquias do milagre. Com grande reverência, ele acolheu o corporal manchado de sangue e a hóstia consagrada, e junto com a procissão, começou a caminhar em direção à cidade de Orvieto. Esse evento não apenas marcou a primeira procissão eucarística, mas também estabeleceu um elemento central na celebração do Corpus Christi. Convencido pela verificação realizada pelos teólogos e pela profundidade espiritual do evento, o Papa Urbano IV decidiu instituir uma festa solene para honrar a Eucaristia. Em 1264, ele emitiu a bula Transiturus, decretando a criação da festa de Corpus Christi. A bula enfatizava a necessidade de reafirmar a fé na presença real de Cristo na Eucaristia, especialmente em um período em que várias heresias questionavam essa crença fundamental. Com a instituição da festa, Corpus Christi rapidamente se espalhou por várias regiões da Europa. As celebrações atraíam multidões de devotos, que se uniam em grandes procissões, transformando o evento em uma manifestação pública de fé e reverência. Os rituais associados à festa variavam de lugar para lugar, mas todos compartilhavam um elemento comum:
a adoração ao Santíssimo Sacramento. Essas procissões eram frequentemente adornadas com flores, velas e ícones, criando um ambiente festivo e solene, onde a comunidade se reunia em adoração. A Eucaristia era exposta em um ostensório, permitindo que os fiéis venerassem a presença de Cristo. Esse ato de adoração era repleto de significado, refletindo a profunda conexão entre os fiéis e o mistério da fé. As celebrações de Corpus Christi também se tornaram uma oportunidade para que as comunidades refletissem sobre a importância da Eucaristia em suas vidas. Os fiéis eram convidados a renovar sua devoção e a se unir em oração, reafirmando sua crença na presença real de Cristo no pão e no vinho consagrados. Os momentos de oração e reflexão eram frequentemente acompanhados por hinos e cânticos que exaltavam a grandeza do Santíssimo Sacramento. A festa de Corpus Christi se espalhou rapidamente por várias regiões da Europa, atraindo devotos e promovendo grandes procissões, que se tornaram tradições em muitas cidades. Essas celebrações não apenas relembravam o milagre de Bolsena, mas também aprofundavam a espiritualidade dos fiéis e a comunhão entre a comunidade cristã. Com o passar dos anos, Corpus Christi tornou-se uma oportunidade para que os fiéis renovassem sua devoção à Eucaristia, refletindo sobre o mistério da presença real de Cristo no pão e no vinho consagrados. As procissões, muitas vezes adornadas com flores, velas e ícones, proporcionavam um ambiente festivo e solene, onde a comunidade se unia em adoração. As celebrações do Corpus Christi frequentemente incluem a exposição do Santíssimo Sacramento, onde a hóstia consagrada é apresentada ao público em um ostensório, permitindo que os fiéis adorem a presença de Cristo. Este momento é repleto de reverência e júbilo, destacando a importância da Eucaristia como o coração da vida cristã. Além disso, a festividade é marcada por uma série de rituais e tradições que variam de região para região. Em muitos lugares, os fiéis criam tapetes de flores e serragem colorida nas ruas, por onde a procissão passará, transformando a cidade em um cenário vibrante de adoração e celebração. Em outras localidades, há o costume de realizar encenações teatrais que recontam a história da Eucaristia e sua importância na vida da Igreja. A celebração de Corpus Christi, portanto, é mais do que um evento litúrgico. É um testemunho da fé coletiva da Igreja. Os fiéis se reúnem para celebrar não apenas o milagre de Bolsena, mas também a realidade contínua da presença de Cristo entre eles, fortalecendo os laços de comunidade e amor fraterno. Esta festividade é um convite a todos os cristãos a refletirem sobre sua própria fé e a importância da Eucaristia em suas vidas. O Corpus Christi nos lembra que a Eucaristia não é apenas um rito a ser cumprido, mas um encontro profundo e pessoal com Jesus Cristo, que se oferece a nós como alimento espiritual. Em suma, a história de Pedro, do milagre de Bolsena e da instituição da festa de Corpus Christi serve como um poderoso testemunho da fé e da graça divina. Convida cada um de nós a nos aprofundarmos em nossa relação com Cristo e a celebrarmos a dádiva da Eucaristia com alegria e gratidão. Assim, ao participarmos das celebrações de Corpus Christi, somos lembrados da importância de viver nossa fé de maneira vibrante e autêntica, reconhecendo a Eucaristia como o centro de nossa vida cristã. Que possamos sempre nos unir em adoração e gratidão a Deus, celebrando o dom inestimável de sua presença entre nós. A celebração do Corpus Christi é uma das festividades mais significativas da tradição católica, representando não apenas a crença na presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, mas também um momento de comunhão e renovação espiritual para os fiéis. Esta festividade é marcada por rituais, tradições e um profundo significado que ecoa ao longo dos séculos, ligando o passado ao presente da Igreja. A construção da magnífica Catedral de Orvieto, que começou em 1290, também está intimamente ligada à celebração do Corpus Christi.
A catedral foi projetada para abrigar e preservar o corporal manchado de sangue, a principal relíquia do milagre de Bolsena. Com sua impressionante fachada gótica e interiores ricamente decorados, a Catedral de Orvieto se tornou um símbolo da fé e da devoção eucarística, atraindo peregrinos de todo o mundo. Assim, a primeira celebração de Corpus Christi e a construção da Catedral de Orvieto estabeleceram um legado duradouro de devoção eucarística, celebrando tanto o milagre de Bolsena quanto as visões de Santa Juliana de Liege. Esses eventos continuam a inspirar e fortalecer a fé de muitos cristãos, reafirmando a centralidade da Eucaristia na vida da Igreja e na espiritualidade dos fiéis. É importante ressaltar que, apesar do significado profundo do Corpus Christi para os católicos, algumas tradições religiosas podem optar por não observar esta festividade. As razões para isso variam, e algumas comunidades têm suas próprias crenças e práticas que não incluem a celebração da Eucaristia, ou preferem não venerar a hóstia e o vinho como o corpo e sangue de Cristo. Além disso, pode haver diferenças teológicas e interpretativas sobre a natureza da Eucaristia, que influenciam a maneira como cada grupo celebra sua fé. No entanto, independente das diferenças, o fundamental permanece: ter fé em Deus e praticar os princípios de amor, compaixão e respeito mútuo. O respeito pela diversidade religiosa e a busca pela paz e compreensão entre diferentes tradições são valores que transcendem fronteiras e são essenciais para a construção de um mundo mais tolerante e inclusivo. Participar das celebrações de Corpus Christi é uma oportunidade de refletir sobre a importância da Eucaristia e de viver a fé de maneira vibrante e autêntica. A Eucaristia, que não é apenas um rito a ser cumprido, mas um encontro profundo e pessoal com Jesus Cristo, nos convida a experimentar sua presença entre nós como alimento espiritual. A história do milagre de Bolsena e da instituição da festa de Corpus Christi é um testemunho poderoso da graça divina e da fé que une os cristãos. Essa narrativa nos convida a aprofundar nosso relacionamento com Cristo e a celebrar a dádiva da Eucaristia com alegria e gratidão. Em suma, ao nos unirmos em adoração durante as celebrações de Corpus Christi, somos lembrados da importância de reconhecer a Eucaristia como o centro de nossa vida cristã. Que possamos sempre nos congregar em adoração e gratidão a Deus, celebrando o dom inestimável de sua presença entre nós. A história de Corpus Christi, com sua rica tapeçaria de milagres, fé e comunidade, continua a ressoar entre os cristãos, convidando todos a participar da alegria e da celebração da Eucaristia, um sacramento que nos une como corpo de Cristo, fortalecendo nossos laços de amor e fraternidade. A celebração do Corpus Christi é um evento que não se limita a um único dia de festividades, mas se entrelaça com a vida espiritual e comunitária dos fiéis ao longo do ano. A festa começou a se expandir não apenas em termos de participantes, mas também em práticas litúrgicas que foram incorporadas com o tempo. Ao longo dos séculos, cada região começou a desenvolver suas próprias tradições, refletindo a cultura local e as particularidades da comunidade. Essa diversidade enriqueceu a celebração e ajudou a mantê-la viva na memória coletiva da Igreja. A história do Corpus Christi é um testemunho da resiliência da fé católica e da capacidade de adaptação às mudanças culturais. O que começou como uma resposta a uma crise de fé e a um milagre extraordinário se transformou em uma celebração que abrange a espiritualidade, a comunidade e a alegria da fé. Os elementos simbólicos, como o ostensório, que é usado para expor a Eucaristia, se tornaram não apenas um objeto de veneração, mas um símbolo da presença de Cristo no meio de seu povo. No contexto contemporâneo, o Corpus Christi ainda mantém sua relevância. Em muitas cidades, a festividade se torna uma ocasião de união comunitária, onde fiéis de diversas idades e origens se reúnem para celebrar.
As procissões eucarísticas frequentemente atraem multidões, incluindo aqueles que podem não participar ativamente da missa regularmente. Isso destaca a natureza inclusiva da Eucaristia, que convida todos a se unirem em torno da mesa do Senhor. À medida que os fiéis caminham pelas ruas durante a procissão, é possível sentir uma forte conexão com a tradição e a história da Igreja. As músicas que são entoadas, as orações que são recitadas e os gestos de reverência ajudam a criar um ambiente de profunda espiritualidade. Cada participante é convidado a refletir sobre a própria relação com Cristo e a Eucaristia, renovando o compromisso de viver a fé de maneira ativa. A Eucaristia, como o sacramento do amor, também serve como um chamado à ação social. Muitas paróquias aproveitam a ocasião para realizar campanhas de doação e ações de caridade, incentivando os fiéis a viver a mensagem de Cristo através do serviço ao próximo. Isso reforça a ideia de que a fé não é apenas uma experiência individual, mas deve se manifestar em ações concretas que promovem o bem comum e a justiça social. Os jovens, em particular, desempenham um papel fundamental na revitalização das celebrações do Corpus Christi. Muitos grupos de jovens se envolvem na organização das festividades, preparando tapetes, realizando apresentações e incentivando a participação da comunidade. Essa dinâmica não apenas fortalece a conexão intergeracional, mas também oferece aos jovens uma oportunidade de se aprofundarem em sua fé e se engajarem em sua comunidade. Enquanto a Igreja enfrenta desafios contemporâneos, como a secularização e a diversidade religiosa, a celebração do Corpus Christi permanece como um pilar que reafirma a identidade católica. É um lembrete da importância da Eucaristia e do chamado à unidade entre os fiéis. Além disso, a festa também tem o potencial de promover o diálogo ecumênico, já que muitos cristãos de diferentes tradições compartilham uma reverência pela Eucaristia, mesmo que suas compreensões possam variar. A festa do Corpus Christi também é um convite à reflexão sobre a presença de Deus na vida cotidiana. Durante a celebração, os fiéis são chamados a reconhecer como a Eucaristia influencia suas vidas, suas relações e suas escolhas. Isso traz à tona a ideia de que a fé não se limita a momentos específicos de adoração, mas deve ser vivida em todos os aspectos da vida. O aspecto cultural do Corpus Christi também não pode ser subestimado. Em muitas localidades, a festa se torna um evento de grande importância para a identidade cultural da comunidade. As tradições, as danças, as músicas e as artes visuais que acompanham a celebração são expressões da espiritualidade e da cultura local. Isso ajuda a fortalecer os laços comunitários e a promover um senso de pertencimento. Com o passar do tempo, a Igreja Católica também tem se esforçado para tornar a celebração mais acessível e inclusiva. Em muitos lugares, as celebrações são transmitidas ao vivo, permitindo que aqueles que não podem comparecer fisicamente possam participar espiritualmente. Além disso, a utilização das redes sociais para compartilhar momentos da festividade ajuda a alcançar um público mais amplo, especialmente as gerações mais jovens. Em um mundo marcado por divisões e incertezas, o Corpus Christi se apresenta como uma oportunidade de esperança e renovação. A festa é um convite para que todos, independentemente de suas circunstâncias, possam encontrar paz e alegria na presença de Cristo. É uma celebração que transcende as barreiras, unindo os fiéis em um ato de adoração e gratidão. Finalmente, o Corpus Christi nos ensina sobre a importância da comunidade na vida espiritual. A presença do Santíssimo Sacramento em meio ao povo é um lembrete de que a fé é uma jornada compartilhada. Cada procissão, cada missa e cada ato de adoração são expressões do corpo de Cristo em ação no mundo. Esse aspecto comunitário é fundamental para que os fiéis se sintam apoiados e encorajados em sua caminhada de fé.
À medida que as celebrações do Corpus Christi continuam a evoluir, a essência da festa permanece inalterada. Um profundo amor pela Eucaristia e um desejo de vivenciar essa fé de maneira concreta e tangível. A festa não é apenas um evento no calendário, é uma oportunidade para cada fiel se reenergizar e se comprometer a viver a fé de maneira autêntica. O Corpus Christi, portanto, é muito mais do que uma celebração anual. É uma expressão viva da fé que nos convida a refletir sobre nossa relação com Deus, nossa comunidade e o mundo ao nosso redor. À medida que continuamos a celebrar essa festa, somos chamados a ser testemunhas da presença real de Cristo em nossas vidas, vivendo com amor, compaixão e solidariedade em todas as nossas ações. Com cada procissão eucarística, renovamos nosso compromisso de ser um corpo unido em Cristo, levando a luz do Evangelho a cada canto da sociedade. Assim, o Corpus Christi se torna um símbolo não apenas da fé, mas também da esperança e da promessa de um futuro melhor, onde todos são convidados a participar da mesa do Senhor e a viver em harmonia. A jornada de fé, assim como a celebração do Corpus Christi, é um testemunho de que, mesmo em meio às dificuldades, a presença de Deus nos acompanha. Que possamos sempre buscar essa presença nas nossas vidas, nutrindo nosso espírito com a Eucaristia e compartilhando seu amor com todos ao nosso redor. Ao final, o Corpus Christi nos ensina que cada um de nós é chamado a ser um portador da luz de Cristo, promovendo a unidade e o amor em um mundo que muitas vezes parece dividido. Que cada celebração continue a ser um momento de renovação espiritual, um convite à adoração e uma oportunidade de fortalecer os laços que nos unem como comunidade de fé. Essa perspectiva nos ajuda a entender que a verdadeira essência do Corpus Christi vai além da liturgia e das tradições. Ela reside na vivência diária da fé e no compromisso de ser reflexo do amor de Deus no mundo. Com isso, a celebração do Corpus Christi não é apenas um lembrete da presença real de Cristo na Eucaristia, mas também um chamado a agir, a amar e a viver de forma autêntica a mensagem de Cristo em nossas vidas e em nossas comunidades. Ao participarmos dessa festividade, somos convidados a reimaginar a forma como vivemos a nossa fé, buscando sempre refletir a luz e o amor que recebemos através da Eucaristia em cada ato, palavra e gesto em nosso dia a dia. E assim, ao explorarmos a rica história e a profunda significância do Corpus Christi, somos levados a refletir sobre a importância dessa celebração em nossas vidas e em nossa jornada de fé. Desde seus primórdios no século XIII, com o milagre de Bolsena e a instituição da festa pelo Papa Urbano IV, o Corpus Christi tem se revelado uma expressão poderosa da presença real de Cristo na Eucaristia. Essa celebração não é apenas um ritual, mas um convite a todos nós para aprofundarmos nossa relação com Deus e com a comunidade. O Corpus Christi é um momento de grande importância para os católicos em todo o mundo. Ele nos lembra da essência da nossa fé, a presença de Jesus na Eucaristia. Este sacramento é o coração da vida cristã, uma fonte inesgotável de graça que nos alimenta espiritualmente. Ao participarmos da Eucaristia, nos unimos a Cristo de uma maneira única, recebendo seu amor e sua força para enfrentarmos os desafios da vida cotidiana. Além disso, o Corpus Christi nos convida a uma reflexão sobre a unidade. Em um mundo frequentemente dividido por conflitos e diferenças, essa celebração nos lembra que todos somos parte de um mesmo corpo, o corpo de Cristo. Quando nos reunimos em torno da mesa do Senhor, somos chamados a deixar de lado nossas desavenças e a nos unir em um espírito de amor e fraternidade. Esse é um testemunho poderoso de que, apesar das nossas diferenças, somos todos filhos e filhas do mesmo Deus. A Eucaristia também é uma fonte de esperança. Nos momentos de dor, perda e incerteza, Jesus nos oferece seu corpo e sangue como um sinal de sua presença constante em nossas vidas.
Ele não nos abandona, mesmo nos períodos mais difíceis. Ao nos aproximarmos da mesa da Eucaristia, encontramos conforto e força para enfrentar nossas tribulações. A comunhão nos ensina que não estamos sozinhos. Temos o amor de Deus e o apoio da comunidade de fé ao nosso redor. Essa esperança se torna ainda mais crucial em tempos de crise. Vivemos em um mundo marcado por desafios, sejam eles pessoais, sociais ou globais. As dificuldades podem nos levar a questionar nossa fé, a nos sentir perdidos ou desanimados. No entanto, a celebração do Corpus Christi nos lembra que, mesmo nas tempestades da vida, Jesus está conosco. Ele é a nossa âncora, o nosso porto seguro. O Corpus Christi também nos convida a uma renovação da nossa fé. Participar dessa festa é uma oportunidade de reavivar nosso compromisso com Deus e com os valores do Evangelho. É um momento para refletirmos sobre como estamos vivendo nossa fé no dia a dia. Estamos buscando uma vida que reflita os ensinamentos de Cristo? Estamos amando e servindo ao próximo como Ele nos ensinou? Essas perguntas são essenciais para nossa jornada espiritual. Além disso, a celebração nos incentiva a viver com gratidão. Agradecemos a Deus por seu presente maravilhoso, a Eucaristia, e por todas as bênçãos que Ele nos proporciona. Essa atitude de gratidão nos ajuda a ver a beleza da vida, mesmo nas pequenas coisas, e nos motiva a compartilhar essa alegria com os outros. À medida que nos aproximamos do Corpus Christi, somos chamados a agir. A nossa fé não deve ser apenas um sentimento interior, mas deve se manifestar em ações concretas. Somos convidados a ser instrumentos de paz e amor no mundo, a cuidar dos necessitados, a lutar pela justiça e a promover a dignidade de todos os seres humanos. Quando vivemos nossa fé de maneira ativa, tornamo-nos verdadeiros discípulos de Cristo, levando sua luz para os cantos mais sombrios da sociedade. E aqui entra a importância de nossa comunidade de fé. Juntos, podemos fazer a diferença. Quando nos unimos para celebrar, para ajudar os necessitados e para apoiar uns aos outros, nos tornamos uma força poderosa para o bem. A celebração do Corpus Christi nos lembra que somos parte de algo maior do que nós mesmos. Somos parte do corpo de Cristo, chamado a levar sua mensagem de amor e esperança ao mundo. A esperança que encontramos em Cristo e na Eucaristia não é uma esperança passiva. É uma esperança que nos transforma. Ela nos inspira a agir, a mudar nossas vidas e a impactar a vida dos outros. Em cada Eucaristia, somos enviados em missão, fortalecidos para levar a mensagem do Evangelho adiante. Essa missão é especialmente importante em um mundo que anseia por amor, compaixão e justiça. Assim, a celebração do Corpus Christi se torna não apenas um rito litúrgico, mas uma verdadeira celebração da vida, da fé e da esperança. Que essa festa nos inspire a viver de maneira mais autêntica, a cultivar uma relação mais profunda com Deus e a nos dedicarmos ao serviço dos outros. Que possamos sair dessa celebração renovados em nossa fé, prontos para enfrentar os desafios da vida com coragem e amor. Celebrar a Eucaristia é uma das experiências mais profundas e significativas na vida cristã. E essa celebração pode ser vivenciada de diversas maneiras, refletindo a importância do sacramento e seu impacto na vida dos fiéis. A Eucaristia é o coração da vida da Igreja e uma fonte inesgotável de graça e alimento espiritual. Os cristãos são convidados a participar ativamente desse sacramento, que representa a presença real de Cristo entre nós, e a vivenciar essa experiência de maneiras que aprofundem sua fé e comunhão com Deus e com a comunidade. A participação na missa é a forma mais comum de celebrar a Eucaristia. Cada domingo e em diversas festas litúrgicas, os fiéis se reúnem em comunidade para ouvir a palavra de Deus, rezar juntos e, especialmente, receber a Sagrada Comunhão.
A missa é um momento em que os cristãos não apenas celebram o sacramento, mas também renovam seu compromisso com a fé, sua comunidade e sua relação com Deus. Durante a missa, as leituras da Bíblia são proclamadas, e a homilia, geralmente feita pelo sacerdote, oferece uma reflexão sobre como essas passagens se aplicam à vida cotidiana. Esse é um momento de aprendizado, crescimento espiritual e preparação para a recepção da Eucaristia. Antes de participar da Eucaristia, é fundamental que os cristãos se preparem espiritualmente. Essa preparação pode incluir práticas de oração, meditação e um exame de consciência. Refletir sobre as ações do dia a dia e reconhecer a necessidade de arrependimento é uma maneira eficaz de se preparar para a comunhão. A confissão é uma prática recomendada, pois ajuda os fiéis a se reconciliar com Deus e a limpar suas almas, permitindo que se aproximem do altar com um coração puro e disposto a receber o corpo e o sangue de Cristo. Quando os fiéis se reúnem para a missa, o ato de celebrar a Eucaristia se transforma em uma verdadeira ação de graças. A palavra Eucaristia deriva do grego e significa ação de graças. Os cristãos são convidados a expressar sua gratidão a Deus por todas as bênçãos recebidas, por meio de orações de louvor e adoração. Reconhecer a bondade e a misericórdia de Deus é essencial para uma vivência plena da Eucaristia. É um momento em que a comunidade se une em um só espírito, agradecendo ao Senhor por suas doações e misericórdias. Receber a comunhão é, sem dúvida, um dos momentos mais significativos da celebração da Eucaristia. Ao se aproximarem do altar, os cristãos têm a oportunidade de unir-se intimamente a Cristo, recebendo sua presença real em suas vidas. Esse momento deve ser vivido com reverência, reconhecimento e respeito pela importância desse sacramento. Os fiéis são encorajados a refletir sobre o que significa receber o corpo e sangue de Cristo e como essa experiência transforma suas vidas. Ao se alimentar do corpo de Cristo, os cristãos são fortalecidos em sua fé, capacitados a viver de maneira mais autêntica e comprometida. Além da participação na missa, a adoração eucarística é uma prática que permite aos cristãos aprofundar ainda mais sua relação com Cristo. Durante a adoração, o Santíssimo Sacramento é exposto em um ostensório e os fiéis têm a oportunidade de passar um tempo em oração e contemplação diante da presença real de Jesus. Essa prática de adoração é uma forma de reconhecer a importância da Eucaristia em suas vidas e de buscar um relacionamento mais profundo com Deus. A adoração eucarística oferece um espaço de silêncio e paz, onde os fiéis podem abrir seus corações a Deus, partilhar suas preocupações e renovar seu compromisso de seguir os caminhos de Cristo. A celebração da Eucaristia também pode ocorrer em ocasiões especiais, como festas litúrgicas, batizados, casamentos e celebrações de aniversário. Essas ocasiões ajudam a fortalecer os laços entre os membros da comunidade, promovendo um espírito de unidade e fraternidade. Durante essas celebrações, a presença de Cristo é sentida de maneira ainda mais intensa, pois a Eucaristia é compartilhada em momentos que marcam a vida dos fiéis. Cada celebração se torna uma oportunidade de experimentar a graça de Deus em meio a momentos significativos, refletindo a alegria e a esperança que a Eucaristia traz. Os cristãos são chamados a viver a Eucaristia não apenas durante a missa, mas também em suas vidas diárias. A experiência eucarística deve se manifestar em ações concretas de amor e serviço. Depois de participar da Eucaristia, os fiéis são incentivados a levar essa mensagem de amor e esperança para o mundo, promovendo a paz, a justiça e a dignidade de todos os seres humanos. Essa vivência da fé se torna uma verdadeira missão, onde os cristãos se tornam testemunhas do amor de Cristo em todos os lugares que frequentam. Refletir sobre as homilias e as leituras da Eucaristia é uma maneira importante de aprofundar a vivência cristã.
os cristãos são encorajados a pensar sobre como as mensagens proclamadas durante a missa se aplicam em suas vidas e como podem colocar esses ensinamentos em prática. Participar de grupos de estudo bíblico ou de reflexão sobre a Eucaristia pode enriquecer ainda mais a compreensão do sacramento, permitindo que os fiéis compartilhem suas experiências e aprendam uns com os outros. A oração comunitária também é uma maneira poderosa de celebrar a Eucaristia. Momentos de oração em grupo, como terços, novenas e vigílias, permitem que os fiéis se unam em um espírito de intercessão e solidariedade. Essas práticas reforçam a união da comunidade e a intercessão uns pelos outros, criando um ambiente de apoio e amor. Através da oração, os cristãos podem compartilhar suas esperanças e preocupações, elevando-as a Deus juntos. Celebrar a Eucaristia é, portanto, uma experiência rica e multifacetada, que vai muito além da simples participação em uma missa. É um convite à transformação pessoal e comunitária, à vivência do amor de Cristo e à prática da fé em ações concretas. A Eucaristia é um sustento espiritual que nos ajuda a enfrentar os desafios da vida, nos fortalece e nos envia em missão. Ao participar da Eucaristia, os cristãos se reúnem não apenas para adorar, mas para se tornarem instrumentos do amor de Deus no mundo. Portanto, celebrar a Eucaristia deve ser visto como um momento central na vida de cada cristão. É uma oportunidade de renovação, reflexão e ação. À medida que os fiéis se reúnem para celebrar a Eucaristia, são chamados a experimentar a presença real de Cristo em suas vidas, a viver em comunidade e a se tornarem mensageiros do amor e da esperança em um mundo que tanto necessita. Através da Eucaristia, cada cristão é convidado a se transformar, a amar mais plenamente e a servir mais generosamente, espalhando a luz de Cristo em todos os lugares. Se você gostou deste vídeo e deseja se aprofundar ainda mais em temas de fé e espiritualidade, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos que alimentam a alma e a esperança. Deixe seu like, compartilhe suas reflexões nos comentários e ajude a espalhar essa mensagem de amor e fé. Juntos, podemos construir uma comunidade que brilha como luz no mundo, levando a esperança de Cristo a todos os cantos. Até a próxima e que Deus abençoe a todos nós.